Salve, salve! Seja bem-vindo a mais um quadro Curiosidades do Esporte com JP. E quem acompanha o programa sabe que eu deixei aquela deixinha básica no último quadro para a gente falar um pouquinho sobre o Tele Santana. E é sobre ele que nós vamos conversar no quadro de hoje, nesse quadro que fala sobre curiosidades do esporte. E quando a gente fala em esporte, fala em futebol, não tem como não falar do mestre Tele Santana. Eu, como São Paulina, de meia tigela, porque eu nem sei quem é que tá jogando, quem é que não tá. Eu, honestamente, parei de acompanhar na época do Tele Santana, aquela época de ouro do São Paulo, que o São Paulo foi bicampeão mundial, que tinha o Raí jogando e era muito legal assistir os jogos do São Paulo. Então eu parei de acompanhar ali, mas o Tele Santana, gente, ele é muito maior do que São Paulo Futebol Clube e tá aqui comigo JP no lance, que vai Sou eu. trazer pra gente curiosidades sobre a carreira desse grande mestre Tele Santana. Fala, Jota, e aí? O que que você tem pra contar pra gente sobre esse grande técnico Tele Santana? Tele Santana que passou pelo Fluminense, aliás, começou no Fluminense, passou por Guarani, Vasco da Gama, Madureira e tanto e outros clubes, jogando futebol, um futebol refinado, com habilidade e por sua magreza, ele era conhecido como Fio de Esperança. Mestre Tele Santana, um dos grandes técnicos brasileiros. Ele que era disciplinador e taticamente ousado. Gostava do bom futebol. O que que é bom futebol para quem nos está acompanhando? Bom futebol é subjetivo. O que que pode ser bom futebol para você, para mim, para quem está nos acompanhando? Às vezes, para quem não está acompanhando, bom futebol pode ser o futebol resultadista, que não é plasticamente bonito, mas ganha. É o famoso pragmático. É um futebol prático. Vai lá, faz 1-0, se fecha, pega um contra-ataque, faz 2-0 e acabou. Com o Tele Santana não era assim. Com o Tele Santana ele queria o time pra cima, dando show, espetáculo, fazendo 1, 2, 3, 4, 5 gols. Se der fazer toques rápidos, com bastante habilidade, com pragmatismo. Pragmatismo no sentido de jogar de maneira mais vertical em busca do gol, mas com toques rápidos, habilidade, com um pouco de show, vamos assim dizer. Então, dali que vem aquele futebol bonito, cheio de lances bacanas, onde o jogador mostrava ali aquele seu talento individual. Tem muito do Tele Santana nisso. Exatamente. E você está falando o quanto ele foi bom, né, como técnico, as inovações que ele trouxe, e esse futebol bonito. Só para você, desculpa te cortar, mas só para você ter uma ideia, o senhor Marcos Evangelista de Moraes, conhecido como Cafu, não sabia cruzar. O Cafu não O sabia Cafu não cruzar. sabia cruzar uma bola. Depois do treino, o Tele Santana ficava lá com ele mais não sei quantas horas por dia, 2 horas, 1 hora, sei lá quantas, fazendo o Cafu cruzar. Cruza, meu filho, cruza, meu filho. Ele batia a bola toda hora. Isso pós-treino, além do treino normal, vamos assim dizer. E foi aí que o Cafu conseguiu pelo menos ter mais habilidade para alçar a bola na área. Graças a ele. E o que eu ia trazer para você é que além desse grande técnico, né, que sabia transformar o talento mediano num grande talento pelo treino, né, pelo trabalho, muito do Bernardinho também é assim, eu fiquei sabendo que o Tele era bom em marketing, porque aquela listra vermelha, você que está aí nos assistindo, que gosta do São Paulo, você sabia que aquela listra vermelha linda na camiseta do São Paulo Futebol Clube foi ideia do Tele Santana? Você sabia disso, Jota? Ah, é? Quando ele chegou no São Paulo, era só preto e branco. E ele trouxe o vermelho pro uniforme, justamente para trazer um pouco da bandeira de São Paulo, para aproximar o time dos torcedores paulistas. Então, se hoje o São Paulo Futebol Clube é conhecido como Tricolor Paulista, É isso vem de graças ao Tele Tele Santana. Santana. É o Tele Santana que. E graças a ele também tem outra curiosidade.
Antigamente, para quem vê o campo do Morumbi hoje vamos falar de uns 20 anos para cá, 20 mais, perdão, de 94, 95 para cá, de uns 30 anos para cá, mais ou menos. Para quem vê o campo do Morumbi hoje, aquele campo do Morumbi é um carpete, é um edredom, como diria o outro. Graças a quem? Ao mestre Tele Santana. E quando ele chegou no São Paulo em outubro de 1990, o gramado do Morumbi era horrível, cheio de buraco. Nem sei se tinha muito buraco, mas pelo menos esteticamente a bola quicava muito lá no gramado do Morumbi. Aí ele chegou nos dirigentes do São Paulo e deram uma dura e falou para trocar o gramado, para melhorar a estética do gramado, para a bola correr mais. A partir daí é que você vê, quando você vê na TV, você vê aquele gramado com a grama cortadinha para baixo, todo bonitinho, com aquela parte grama verde escura e verde clara, que parece uma mesa de xadrez, uma coisa ali, um tabuleiro de xadrez. Tudo isso graças ao Tele Santana. E a gente está aqui falando do São Paulo Futebol Clube, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho da história do Tele Santana durante a atuação dele como técnico da seleção brasileira. A gente estava até aqui nos bastidores assistindo um pouquinho, né, de alguns jogos aí da Copa de 82, Exato. e lances maravilhosos. Fala um pouquinho pra gente da atuação do Tele nessa época e como técnico da seleção brasileira. Na verdade, ele entrou em 1980, substituindo Cláudio Coutinho. Isso porque ele tinha feito uma campanha épica no Palmeiras, no Paulista de 79. O Palmeiras não foi campeão, campeão foi o Corinthians, porque teve uns problemas de bastidores aí. Daí o saudoso Vicente Mateus chegou lá e melou o campeonato, parou o campeonato, enfim. Mas o Palmeiras estava voando baixo. E o técnico era o senhor Tele Santana. Com isso, em 1980, ele foi alçado ao técnico máximo de qualquer um que queria ser. E foi lá que ele foi na seleção brasileira de 80 e fez aquela seleção fantástica de 82. Que não ganhou, mas até hoje é lembrada, né, como uma das melhores seleções que não levou a Copa. Exata, Foi uma belíssima gra- atuação. Exatamente, uma atuação de gala. Engraçado que todo mundo conhece a seleção de Valdir, Leandro Oscar Luizinho Júnior, Falcão, Sócrates, Zico, Toninho Cerezo, no caso Toninho Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates, Serginho e Éder. Mas ninguém se lembra de Tafarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Branco. Da seleção de 94. Exatamente. Não se lembra também de Dunga, Mauro Silva, Mazinhozinho e de Romário e Bebeto. Mas lembra dessa seleção de 82 que eu escalei agora há pouco. Ficou no coração do torcedor. Ficou. E o Tele era muito respeitado, né, por todos os torcedores. É Acredito que verdade. por conta dessa atuação dele, tão marcante, né, em 82, na seleção brasileira, mas ele sempre foi um técnico que passava aquela imagem de austeridade, de Isso. firmeza. Parecia que aquele homem ia morrer durante os jogos, né, infartar de tanto que ele gritava, de tanto que ele vibrava na lateral do campo ali, falando com os jogadores, né? É verdade. Ele ficava um pouco exaltado, mas era um grande técnico. Não sei se era estrategista que nem o Luxemburgo, mas era um cara que jogava bonito, gostava do futebol alegre e sempre quis o melhor do futebol brasileiro. E por isso devemos tanto aí à E memória daí, desse grande técnico Tele Santana. exato. Daí depois ele dirigiu a Copa de 86. E que é uma curiosidade sobre aquela Copa, Vamos lá. o Brasil saiu de maneira invicta da Copa.
algo assim inacreditável. Não Ganhou perdeu, mas perdeu. é, ganhou os 4 primeiros jogos, os 3 da fase de classificação contra a Espanha, a Argélia e Irlanda do Norte, respectivamente. Daí na fase de oitavas de final pegou a Polônia, fez 4-0 na Polônia. Um gol foi, eu me lembro que um foi do Careca, outro do Edinho, eu não me lembro quem é que fez o outro gol, mas eu sei que teve um gol que foi do Josimar no meio da praça, ele deu uma pancada pro gol. E o Brasil depois pegou a França. O jogo acabou 1-1. Aquela equipe que era formada por Carlos Josimar, Edinho, tinha tinha também o Júlio César, Edinho e Branco. No meio de campo era Alemão, Elzo, Alemão, Sócrates, e eu já vou me lembrar o outro. Era para ser o Zico, mas era Sócrates e Júnior, porque o Zico estava com um problema no joelho, graças ao excelente Márcio Nunes, que teve a honra de quebrar o Zico no Maracanã em 1985. Na linha frontal de Miller e Careca, a dupla de São Paulo. Um timaço também do Tele Santana. Talvez uma seleção um pouco mais conservadora, vamos assim dizer. Muito bom, Jota. É uma delícia ouvir falar desse grande técnico brasileiro, pelo qual E tantos torcedores têm tanto carinho, né? Uma história brilhante na seleção brasileira, no São Paulo e em tantos outros times. em 97, desculpa te cortar, ele foi até ser anunciado como técnico. Foi anunciado como técnico do Palmeiras, mas a sua saúde já era meio debilitada, ele não tinha mais condições físicas e emocionais para dirigir um clube de futebol. Era muito estresse naquela beira do campo, o coração do velho não estava aguentando, né? É verdade. Mas são muitas recordações super bacanas do Tele Santana. O Jota deixou aqui já uma brechinha aí para você que tá ligado já saber qual vai ser o tema do nosso próximo quadro Curiosidades no Esporte com o JP. Falamos hoje do Tele Santana, vamos falar do grande Luxemburgo no próximo quadro. Aguardo você. E antes de darmos aquele tchau, Luxemburgo. pois é, antes da gente dar aquele tchau, aquela Também, despedida, antes diga eu Jota. Luxemburgo também conhecido como Pofechou. O Pofechou. É, isso aí. Convido você que está acompanhando a gente, que gosta do programa, de repente ser o nosso patrocinador. Você, sua empresa, entre em contato com a gente, ajude esse projeto a seguir adiante, seja um incentivador, patrocinador do jornalismo independente, do jornalismo futebolístico, do jornalismo esportivo. Vai ser uma alegria para a gente. Conto com você na próxima semana. Até lá, Jota, é com você.